Salve, salve, meus amigos maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um podcast, o nosso Podizar. Aqui a gente fala sobre esportes, aventura, desafios, histórias que conectam. E se faz sentido para você, esse podcast também é seu. E hoje nós estamos com Charles Alvarenga. Charles é o ícone, o cara é uma lenda no mergulho. Eu tenho ele como referência demais dentro dessa área aí, da submersa aí das águas. E, Charlinho, pô, cara, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aí ao nosso Podizar. Ô, Zá, eu que agradeço esse convite, viu? Pensa no orgulho, né? De ter visto você desde o início lá da sua caminhada e agora tá sentado aqui num belíssimo estúdio pra gente bater um bom papo sobre mergulho. Tô me sentindo aqui, ó, do outro lado da mesa do Jô Soares, que até a canequinha para tomar uma água do Podizar eu recebi aqui. Muito bom. E até aproveitando que você tá falando da caneca aí, Charlinha, essa caneca, quem faz essa caneca aqui é a FA Story. Ela produz canecas e produz esses quadros, essas coisas, brindes, esses souvenirs, né? De uma forma muito profissional, eles são muito bons no que fazem. Muito bom. Muito massa. Me senti honrado. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez. Ô, Charlinho, você acabou de voltar de Abrolhos. Pois é, Zá. Essa é uma informação que, de um certo modo, te traz também um sentimento diferente, né? Você que esteve conosco lá em novembro de 2020, realmente a nossa intenção era avistar as baleias jubartes que a Abrolhos nos proporciona, né? Sim. No entanto, a gente também sabe nessa viagem que o período é o período de mar um pouco mais revolto, de visibilidade um pouco mais restrita, mas nós temos um belíssimo incentivo que é vivenciar as baleias jubartes que vão para lá naquela época, né? Elas começam a chegar no arquipélago em junho e elas voltam para a Antártida no final de novembro, né? Caraca. Então essa era a nossa expectativa. E você esteve lá em um dos momentos mais crônicos aos quais eu estive, né, Zá? Foi bizarro. Foi uma experiência diferenciada, o barco ficou ancorado por 3 dias, a gente sem conseguir navegar até as dezenas de pontos diferentes que o arquipélago tem. Mas de contrapartida a gente vivenciou uma harmonia social do grupo, né? Que entendeu essas intempéries. Afinal de contas, nós somos mergulhadores e sabemos e precisamos entender que a Mãe Natureza é quem nos rege, né? Então, para a gente é fácil entender, estar lá e passar por uma situação como essa. Mas era a sua primeira vez, né? Então, suas expectativas eram diferentes, eram altas. Eram bem altas. E era Abrolhos, né? Era Abrolhos. Não era tipo um mergulho. Isso. Abrolhos. Vamos falar um pouquinho sobre esse diferencial aí nacional que a Abrolhos reserva, né? É tudo. E agora a gente voltou. Esse final de semana estivemos por lá e incrível. Aquele mar tranquilo, temperatura super elevada da água, visibilidade muito, muito boa, muito distante, muita vida aquática, a evolução dos mergulhadores que chegam, né? Às vezes por algum tempo sem mergulhar, outros recém-formados. E Abrolhos, como comentei, ele tem esse approach, né? Que é o melhor custo-benefício, de fato, do Brasil, em virtude da gente estar a bordo de uma embarcação por vários dias, vivenciando e respirando o mergulho, todo mundo ali concentrado no mesmo propósito. E ali a gente consegue também destacar o nosso intuito principal, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que mergulhar é simplesmente o ato de ver peixes, né? Sim. E é muito além disso. O mergulho, ele nos transforma, ele nos faz vivenciar momentos sociais de recordação plena e para o resto da vida. São aqueles momentos que a gente guarda de fato no coração, né? A gente costuma até brincar que mergulho é só desculpa para a gente estar lá. A atmosfera é muito maior do que isso, né? E Abrolhos destaca bem esses sentimentos. Sensacional isso aí, cara. Isso que você está colocando sobre o mergulho eu acho muito massa, Charles, porque você é um cara que mudou muito a minha forma de pensar sobre muitas coisas, né? Eu te tenho como referência em vários sentidos. E uma delas, muito essa forma calma, tranquila de conversar, de colocar os pontos necessários, né, de uma forma muito organizada e que fique claro para todo mundo. E eu vejo quanto, quando eu fui mergulhar com você em várias situações diferentes, o quanto eu consegui entender perfeitamente cada instrução que você me passava. Eu entendia exatamente o que você queria dizer. Eu não conseguia ter dupla interpretação numa instrução sua.
E parece que isso faz sentido com o mergulho. É o mergulho que trouxe essa tranquilidade, essa clareza, ou isso já vem de você, assim, essa didática, essa forma de lidar com as coisas? Assim? Bom, primeiro eu me sinto lisonjeado de escutar isso de você. A gente realmente vivenciou outras experiências. A gente citou a Abrolhos aqui, mas já estivemos no naufrágio Victory 8B, sim, a 35 metros de profundidade em Guarapari. Foi, né? Com o Noelzão. Noel, saudade, hein? Tem que aparecer, não é? Pois é. Então, eu mergulho em Mina. Fizemos Mina da Passagem Mariana, incrível. Vamos falar sobre isso aí. Vamos chegar lá, é conteúdo demais, não dá para ser um breve comentário aqui. Muito massa. Mas a gente vai falar da Mina, sim, é um lugar que está aqui tão pertinho da gente, sim, mas vamos reservar um instante para ela, porque perfeito, é especial. Mas respondendo aí sua pergunta, sua colocação, na realidade eu sou muito grato ao mergulho, sem dúvida nenhuma nesse sentido. Toda a condição que as certificadoras de mergulho nos dá de aprimorarmos, de buscarmos conhecimento, de recebermos das pessoas mais experientes esses conhecimentos e fazer com que, de fato, essas informações sejam muito explícitas, né? Afinal de contas, nós estamos indo para um ambiente que não é o nosso ambiente natural. Perfeito. E a gente precisa ter a consciência sobre essa responsabilidade, não só nossa para com quem está se formando, mas para quem está entrando na atividade e assumindo a atividade como sendo também a sua prática ali, né, de atividade num ambiente que não é o seu natural. Então não pode ter realmente dúvidas nas informações, nos conceitos, e é muito legal, porque é uma coisa que eu costumo falar com muito orgulho, né? Os esportes, sobre um todo, eles têm os seus primórdios, os seus primeiros praticantes há bons tempos atrás. O mergulho é fascinante porque ele é recente. Então a gente tem as nossas inspirações, as nossas referências vivas. E isso faz com que a informação fique muito às claras, né? Circulando sobre todo o meio. Então é muito bom esse lado do mergulho, poder vivenciar estas esperanças, essas expectativas de novos conceitos e poder repassá-los à frente. Muito massa, bem assim. Quando a gente está fazendo rapel lá e operando o rapel, né, ali na cachoeira, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo com os alunos é: se eu conseguir sentir confiança em você, nós vamos divertir mais, a gente vai saltar mais alto, a gente vai mais pro lado, a gente vai fazer uma brincadeira ali no meio da cachoeira. E se eu ver que você está de uma forma insegura ou não atendendo os meus comandos, a gente vai descer de uma forma padrão, segura, e eu vou te levar do topo até o fim em segurança, mas é isso que a gente vai fazer. No mergulho também tem uma dinâmica parecida com essa, o cara vai fazer um batismo, ou um aluno que vai pro alto mar ali, não sei, de uma forma que, de acordo com a confiança que ele vai te passando, você vai conseguindo ter um pouco mais de dinâmica com ele, ou é uma coisa mais engessada, formatada? Legal demais. Nós temos dois objetivos no mergulho, né? O objetivo 1 não muda. Nós temos que mergulhar e voltarmos com segurança, voltarmos com vida. Esse é o objetivo 1, né? O objetivo 2, esse sim se difere em um leque gigantesco. Cada um no mergulho busca por um objetivo diferente. Às vezes eu quero superar um temor, às vezes eu estou em busca de um ser marinho específico, às vezes eu estou descendo para fotografar, às vezes eu estou descendo para apresentar um mergulho para alguém que eu gosto. Então, difere-se demais. E sem dúvida nenhuma, essa tranquilidade que o aluno ou o mergulhador certificado passa para os seus guias faz toda a diferença. E nem por isso a pessoa vai se decepcionar. Apesar dela poder, de repente, naquele momento, não estar transmitindo a segurança que a gente esperava, e aí com isso a gente fazia um mergulho mais sucinto, um mergulho mais tranquilo, menos propenso a erros, perfeito, também não vai deixar de ser um mergulho bom, entende? Antes um mergulho ruim do que um excelente dia de trabalho. Essa frase, ela é uma máxima do mergulho e de fato é assim que acontece. Então existe sim, e essa tranquilidade ela não é transmitida só para quem está guiando. Os seres aquáticos participam disso também. Então, quando a gente vê uma foto de um mergulhador próximo de um ser grande, com características, digamos que agressivas, por ser considerado um topo de cadeia, como um tubarão, por exemplo,
Isso são méritos do mergulhador, que conseguiu transmitir aquela sensação tranquila e a interação com o ser aquático aconteceu. Né? Então, essa tranquilidade vai em todos os sentidos. Todos, né? Todos os sentidos. Pô, que massa isso. É isso aí. E você está falando esse negócio de não ser menos, por mais sucinto que possa ser, né? Que não é menos divertido, não é menos interessante. Eu fico observando, Charlene, como é que a gente acha que conhece muito esse mundo aqui de cima, né? Em cima da Terra. E cada dia a gente surpreende com o próprio ser humano, a gente surpreende com as coisas que acontecem. Imagina no submerso, no subaquático ali, né? Que é tão recente e de que é tudo muito novo, né? De tudo. Tanto da forma de respirar, quanto da forma de se posicionar e das vidas também que existem ali embaixo, né? Sim. Um outro mundo, né? Parece que é Marte, né? Não é Marte, mas é um mundo paralelo, né? Uma outra... Pode-se assumir isso com toda segurança, Israel. A gente de fato está indo para um outro mundo, né? A gente abre uma porta e instantaneamente nos transferimos para um outro mundo. É assim o mergulho. A máscara nos permite isso, o gás que a gente leva nas costas para podermos superar os tempos em que um ser humano tem por naturalidade de estar submerso, nos faz realmente vivenciar um outro mundo de uma forma maior, com mais segurança, por mais tempo. E apesar do mergulho ser algo recente, 1949, Jacques Cousteau desenvolveu a unidade Scuba para nos fazer mergulhar de forma autônoma, mas o mergulho ele alcançou essa performance organizacional mundial muito rápido e muito organizado, acima de tudo. Faz com que o mergulho hoje seja referências para todos os demais esportes radicais em busca de seus ISO, de seus reconhecimentos de segurança. O mergulho está bem lá no topo nesse sentido. Né? Aproveitando que você falou da ISO, da certificação, né? Como é que funciona, Charlene? O pessoal que está assistindo e até para a gente ter se situar. Eu quero fazer um mergulho, eu vou lá fazer, eu tenho que ter uma experiência, eu tenho que saber nadar, eu preciso ter uma certificadora X, porque a Y não me permite em tal lugar. Como é que funciona? Isso é uma atmosfera muito legal no mergulho, viu, Israel? Às vezes as pessoas pensam realmente que de fato precisam ter afinidades evoluídas com o meio aquático para poder fazer o mergulho, mas inteligentemente o mergulho ele se organizou de uma forma a poder receber qualquer pessoa, né? As restrições para uma pessoa mergulhar, elas vêm do médico que lhe acompanha. Se realmente o médico entende que você tem uma enfermidade que lhe deixa incapaz de mergulhar, então aí a gente tem realmente uma restrição. Tirando isso, não existe restrições. A gente teve a felicidade de vivenciar experiências subaquáticas com cadeirantes, com tetraplégicos, com pessoas que não enxergam, com pessoas que não escutam, com pessoas que não falam. Então não existe restrição, existe adequação. Né? E no mergulho a gente costuma dizer o seguinte: a gente prioriza muito a felicidade, a satisfação como um todo. Um exemplo, nós estávamos em Abrolhos com você em novembro. Os mergulhos iam ser seguros, mesmo com visibilidade restrita, mesmo com o mar batido, mesmo com uma correnteza presente, ia ser seguro, mas não ia ser legal. Então não faz sentido mergulhar. A gente precisa encontrar felicidade. O mergulho tem que ser uma satisfação plena mesmo. Se vai ser assim, então agora vamos ver se vai ser seguro. E se vai ser seguro, então a gente vai mergulhar. Se não, bora para um salão de crossfit, bora fazer um surf. Quando o mar está ruim para o mergulho, quando eu falo ruim, navegação difícil, mar batido, é um excelente mar para o surfista. Então, por que não dividir, né, as atividades? A gente tem esse conceito, sabe? Tanto é que a cada 3 meses, a Altomar convida os seus alunos, amigos, a participar de uma atividade distinta que não seja mergulho, né? Então a gente está indo agora, o mês que vem, por exemplo, para saltar de paraquedas e voar de balão em Boituva. Que sensacional. Totalmente fora do mergulho, mas porque foi lá há pouco tempo, né? Estivemos lá. Essa proposta foi muito bem aceita. Então a gente tem ido a cada 3 meses a Boituva, tem uma vibe muito bacana. Quem não conhece aí o paraquedismo, vá a Boituva. Sim. Muito especial. Quem organiza, que ajuda nessa organização toda aqui da Red Prime, que me convidou inclusive para iniciar esse podcast, é o Mauro Butt.
que é um paraquedista fenomenal. O cara faz o sky surf com prancha. Que legal. Cabuloso. O Mauro não tá aqui hoje, mas é sinistro. Mauro não me surpreendo não, porque você só atrai pessoas boas. É isso aí. Ô, Charlinho, mas aí o cara, beleza, ele chegou ali, ele, como é que funciona? Então ele não precisa saber nadar. Muito bem. Né? Então essa divisão ela consiste no seguinte: nós temos hoje o Discover Scuba Diver, popularmente conhecido como batismo de mergulho. É uma atividade voltada para quem já está próximo da água, quer mergulhar, no entanto nunca mergulhou. E é possível. Ele vai receber instruções básicas quanto às questões físicas e fisiológicas que a atividade envolve e irá monitorado com o instrutor, mãozinha dada, embaixo d'água, com toda a segurança do mundo, vivenciando um turismo subaquático, né? Essa pessoa pode não saber nadar, pode nunca ter escutado falar de mergulho na vida, os conceitos físicos e fisiológicos lhe serão apresentados e ela vai conseguir fazer um mergulho com segurança. Isso é o batismo de mergulho. A pessoa que evolui do batismo, ou de fato tem a certeza que quer se tornar um mergulhador, então ela tem todas as instruções do que a gente chama de curso básico, que é o Open Water. Esse é o curso voltado para quem nunca mergulhou e agora vai se tornar um mergulhador básico. Só um parênteses. Então esse cara que vai fazer o Discover é como se fosse a aula experimental. É isso aí. Tipo isso. É uma apresentação da unidade Scuba. Ele quer saber um pouco mais sobre mergulho, mas não sabe se faz o curso. Vamos fazer um batismo aqui que você vai conhecer um pouco mais. Ele tem a chance de ter essa proposta já estando no mar, onde a profundidade não será excedida a 12 metros, ou ele pode utilizar de uma infraestrutura que tenha piscina. Perfeito. E fazer uma adaptação na piscina, que a gente chama de águas confinadas, para chegar ainda mais tranquilo no mar. Né? É isso. Já o curso não. O curso ele tem 3 módulos de atividades a serem feitas por ele, né? Teórico, treinamento em piscina e finalização no mar. Então, dentro desse conceito, ele alcança o título Open Water, que é o curso básico de mergulho. E esse Open Water é águas abertas, é isso? Águas abertas. Open Water é porque ele tem águas abertas para voltar à superfície a qualquer momento que ele queira. Então a gente comentou um pouco sobre o mergulho da mina da Passagem Mariana. Então aí já é um mergulho overhead, ou seja, eu tenho teto ao longo do meu percurso. Perfeito. Se eu entro num naufrágio, eu tenho teto durante a minha passagem dentro desse naufrágio. O Open Water não pode fazer esse tipo de mergulho. Perfeito. Ele precisa de águas abertas a qualquer momento que ele queira ir para a superfície. Então existe a evolução do mergulho, que a gente chama de educação continuada. Aí é um leque gigantesco. A gente está aqui vendo esse monte de câmeras bacanas, esse estúdio muito bem montado. Então eu quero me tornar um especialista de fotografia sub. Eu quero ser um expert nesse sentido. Então eu posso fazer um curso de fotografia sub, de videomaker sub, e isso é um curso de especialidade. Olha, a profundidade é algo que me fascina. Então eu posso fazer um curso especialista em mergulho profundo. Eu gostei muito da situação do naufrágio, eu quero entender, identificar as peças daquele naufrágio, buscar pela história, como foi esse incidente, esse acidente, o que fez essa embarcação vir a pique. Então me torno um especialista de mergulho em naufrágio. Nós temos hoje a única sala de aula de treinamento de mergulho de caverna do Brasil a 100 quilômetros aqui da nossa capital. E lá é muito Passagem legal. Mariana, né? Fizemos um desafio com o Israel lá, né? Muito legal, galera. Vale a pena conhecer, viu? Mina da Passagem. Tem muito vídeo seu, né? Lá no Instagram. Não, foi muito legal. Que o pessoal visse esses legal, vídeos. Foi um desafio e tanto, né? Foi. Nossa. Muito bem. Então a Mina da Passagem é um local que está seco por 120 metros de profundidade, onde um turista normal vai fazer a visita junto com um guia que sabe muito sobre toda aquela questão, sobre a extração do ouro, quando foi tomada a decisão de não o fazer mais e daí virou um espaço voltado para turismo. E quando isso aconteceu, obviamente as bombas que jogavam as águas dos lençóis freáticos que eram alcançados, jogavam água para fora para o trabalho continuar, essas bombas pararam de jogar essa água para fora. E aí foi quando aconteceu a inundação. Então dali para baixo, de fato, são mergulhadores. E aí na mina, você precisa ter o curso de mergulho em caverna. Assim como a seriedade do curso recreativo,
A extensão dessa seriedade vem nos novos conceitos, mediante um novo ambiente que você agora vai explorar, que é o mergulho de caverna. E aí é assim, né, Israel? Quando você tem o conhecimento, quando você parte para a prática, você consegue, de fato, minimizar os riscos, né? Então, todo mergulhador que mergulha dentro do seu nível de certificação, do seu nível de treinamento e conhecimento, ele minimiza todo o risco e faz com que o mergulho seja, de fato, uma atividade muito segura. Então, existe mesmo os conceitos dos riscos do mergulho em caverna. E é importante que esses conceitos existam, para que você busque pelo conhecimento e não sofra mais acidentes, né? Então, a mina nos dá condições também de fazer aquele batismo de mergulho de um mergulhador que nunca mergulhou no mar, ser feito na mina. Porém, a exigência é que ele seja, no mínimo, um mergulhador básico. Então, ele vai ter o Discovery Cavern. No Cavern, a todo tempo nós estamos vendo a luz de entrada da mina, a luz principal da mina. Perfeito. Isso é o Cavern. Quando a gente vai para o Discovery Cave Dive, a gente perde o contato visual com essa luz de entrada. E assim a gente consegue também aguçar um pouco mais suas emoções, né, seus sentimentos, para que a gente entenda até onde a gente deve ir e até onde você pode evoluir. E mesmo que você não se sinta capaz naquela sua primeira experiência, isso não pode ser o seu limitador. Por muitas vezes a gente fica muito feliz em escutar relatos de alunos que fazem inscrição para o curso de mergulho, sentam no primeiro dia de aula, quando a gente vai ter aquele primeiro contato, e nos relatam que teve uma experiência ruim de mergulho. Fez um discovery num local onde não prestaram muita atenção com a parte de segurança, com a parte de satisfação, e a pessoa acabou se decepcionando. No entanto, fez uma inscrição para o curso. E a gente acha isso fascinante, né? Porque é uma oportunidade que a pessoa está nos dando de apresentar a atividade de forma correta, né? Então a gente tem muitos relatos nesse sentido, não só de pessoas que se sentiram fascinadas, como pessoas que também se decepcionaram, né? E é muito interessante isso, né, Jair? Quando a pessoa consegue ter essa autovisão, não sei, uma coisa de olhar para dentro e falar, cara, Sim. eu não posso parar por aqui, Isso. né? Não posso parar aqui. É. Isso foi só uma experiência ruim, foi só um Sim. primeiro contato, né? Isso. A gente fala que praticar esporte tem que... Testa uma semaninha, testa umas 3 vezes, né? É comida japonesa, né? Isso. Não dá pra você comer uma vez só e falar se gosta ou não. É assim tudo na vida, né? assim É assim tudo no na relacionamento, no seu Exatamente, trabalho. Você não vai ter sempre dias bons de trabalho. Perfeito. É isso aí, a gente fica feliz. Charlinhos, aí você comentou então que tem o Open Water lá. É como se eu quisesse fazer uma analogia com uma faculdade. Certo. Seria como se fosse o meu curso básico da faculdade ali, seria o Open Water. Sim. E para mim fazer todas as pós-graduações, somente se eu tiver esse Open. Isso aí. É isso aí? É isso aí. Ah, perfeito. Muito bom. Então eu faço uma base, tenho que ter essa base, sem essa base eu não consigo abrir para lugar nenhum. É isso, né? Esta base vai gerar a você condições de lidar com todas as adversidades que o equipamento pode lhe proporcionar, que o meio ambiente pode lhe causar. Então a base consiste em você administrar todas essas situações. Por isso que a base é importantíssima. E a base bem feita é importantíssima. Porque, de fato, pode ser que você não utilize nenhuma das técnicas que você vai aprender no seu curso básico. Tomara que não, né? Tomara que não, né? Mas se acontecer, que o faça de uma forma tranquila, natural, uma vez que você tem consciência que você domina aquela adversidade, né? Então, isso é o curso básico. Quando a gente parte para os cursos de especialidade, não se trabalha mais essas técnicas do curso básico, uma vez que você já sabe. Então a gente vai trabalhar realmente. Não preciso em um curso de fotografia sub falar sobre falta de ar, sobre alagamento da sua máscara, sobre um regulador que se solta da sua boca. Não tem essa necessidade mais, né? Agora a gente vai basear nas especialidades daquilo que você está buscando. E foi muito legal porque daquele mergulho que a gente fez na mina, na verdade em todos que eu fiz com você, o básico que você está falando, ele foi me exigido a todo momento ali, porque por causa da barba, entrava água um pouquinho na minha máscara e eu tinha que fazer o desalagamento ali. Então, que era a coisa básica, Isso. que você fala assim, pra que eu vou ficar fazendo isso aqui debaixo da piscina? O tempo todo eu precisei, né, usar desse meio ali, dessa ferramenta, né, que foi do básico. A flutuabilidade ali, que você tanto me cobrou, foi Israel, volta lá que tem que fazer de novo, volta que tem que fazer de novo. Porque na caverna, não podia ficar arrastando a barriga, a lanterna no chão da caverna, nem batendo as costas no teto, né? Isso. Tinha que ter
controlar a flutuabilidade. Isso. E o que você me exigiu demais no curso, e por negligência um pouco minha talvez, de não dedicar tanto, até saber do quanto era importante, do controle da respiração, porque você tanto fala, Israel, respirar não é puxar, solta, calma. E eu negligenciava fazendo. Você lembra que todo mundo estava com 75%, o meu estava com 30%. Meu ar não durou, tipo, nós tivemos que ir lá trocar, gastar, reparar tudo para ir lá trocar meu cilindro. Israel é maverick, né? 4 canecos, bebe, Nossa, consumo altíssimo de água. Mas você tem a sua exigência natural, né? Por toda a sua massa muscular. Certamente, todos nós temos um consumo diferente de ar, de acordo com as características corpóreas mesmo. Chegou um ponto que a gente até chegou a comentar sobre sua constituição óssea, você lembra? Porque você conseguiu em um momento, a partir das suas experiências, adequar de fato sua respiração. E no entanto, seu consumo ainda continua um pouco maior. Então existem outros fatores fisiológicos envolvidos, a gente precisa buscar por mais informações antes de simplesmente condenar você como alguém que consome muito. E eu também não utilizaria a palavra negligência. Não, eu fico feliz porque eu sei o quanto que você busca performance. Então eu sei que quando as coisas não se encaixam para você, você vai usar de fatores radicais, de extremos, para que você consiga alcançar seu objetivo. Eu sei que você é assim, é uma característica sua. Mas, pensa, por anos, por séculos, por gerações, você respira como respira aí agora. E de repente alguém chega na sua frente e fala, muda a sua forma de respirar. Não é algo fácil de alcançar. Então é preciso se dar tempo. Cobre-se, mas não se decepcione, mas continue praticando. Pense no ato respiratório, não somente na questão respirar em si, né? No mergulho, a gente precisa pensar na nossa respiração. Até que, como num clique, você para de pensar. Como a incrível capacidade que o corpo humano tem de adaptação sobre os meios, o seu corpo em algum momento vai entender que houve essa mudança, e quando você entra para o mergulho, isso não é mais necessário, sabe? Você integra o ambiente de uma forma muito natural e a respiração se encaixa como se deve durante o mergulho. É bem assim. Que mágico. É mágico, é por aí. Muito mágico. Quem assistiu o podcast anterior, quem não assistiu ainda, dá uma navegada aí nos podcasts. Mas, Charlinho, é impressionante como é que tudo isso está falando é conexão com os esportes totais, de todos os esportes, né? A gente falou no podcast passado aqui, que estava o Marcos Paulo e o Gustavo, a gente estava falando sobre a parte fitness. Nós falamos exatamente esse ponto também com a Andressa, que veio falando sobre paraquedismo, e falamos também junto com o Gabriel, o Finelli esteve aqui. Oh, que massa, saudade também. Mandou um salve para você. Valeu. Ao vivo lá. Valeu. E a gente está falando sobre respeitar o processo, né? Você está falando exatamente isso, né, cara? Não adianta você querer, igual eu falei aqui sobre negligenciar, acho que você acabou de dar um puxão de orelha do tipo, respeite o processo. Você precisa de um tempo para chegar até ali, e não adianta passar o carro na frente dos bois e achar que daqui você vai pular para lá, porque tem um processo de adaptação, tem um processo de maturidade, né, também no mergulho. E realmente, aí olhando, né, dessa ótica agora aqui, eu te ouvindo falar, já fazendo analogia com tudo que a galera também vem falando, sobre respeitar o processo. Né? Importantíssimo. A gente tem a felicidade da atividade que, naturalmente, por si só, ela desperta isso nas pessoas. Elas chegam um pouco, a maioria delas, não todas, né? Chegam um pouco eufóricas, né? Quero fazer o curso rápido, como que eu faço para fazer isso o mais rápido possível? Não dá para a gente fazer isso já direto no mar? Então a gente escuta muito isso. E não é preciso a gente falar muito sobre isso. Quando ele recebe um material didático, opa, eu tenho aqui 5 capítulos do curso básico para falar sobre física, fisiologia, sobre doença descompressiva, sobre comportamento embaixo d'água, sobre seres marinhos, e aí ele vê uma quantidade de conteúdo que ele já entende que ele necessita de um tempo hábil para dedicar ali. Depois ele passa por uma revisão teórica e agora chegou a hora da gente colocar esse conhecimento em prática. Porém, num ambiente confinado, né? Águas confinadas, treinamento em piscina. E na piscina, ele sente a necessidade das adaptações. Muitos passam muito rápido, outros precisam de um pouco mais de tempo. Então, naturalmente e pessoalmente, ele já percebe essa necessidade de não atropelar as fases. Ali, é o autoconhecimento mesmo. É isso aí.
Legal demais. Charlie, teve alguma coisa que você passou, uma experiência individual, que eu falo assim, com você mergulhando como profissional no mergulho, que você fala, cara, isso aqui eu nunca tinha visto igual, ou um caso, sei lá, um mergulho que você fez mais radical? Legal demais. Quantos podcasts, hein, que a gente pode... Tem um monte. Uma vida de mergulho, Charlie. Tem muita coisa bacana, Caraca. muita coisa, mas assim, de fato tem muita coisa, mas quando você começou a frase, me veio uma lembrança na cabeça. A gente mergulhou com a Aninha, vou deixar um abraço aqui para a Aninha. Depois a gente vai direcionar esse podcast para ela. Sensacional, hein? A Aninha não enxerga de nascença, né? Então, imagina, a gente ia mergulhar numa embarcação submersa. Puxa, como transmitir as emoções de uma embarcação embaixo d'água para a Aninha. Então foi muito legal, porque nós adequamos os sinais sobre toques, o que seria o ok, 2 apertos seria o subir, 3 apertos você está bem. Então a gente adequou nesse sentido. Depois nós fizemos um croquis, com muita graciosidade, uma de nossas componentes do staff fez um croquis com um jornal, simulando o barco. E nós falamos para essa pessoa como era o barco. Então ela fez as dobras do jornal de acordo com o naufrágio. Então eu mostrei para a Aninha, olha, isso aqui é a proa, isso aqui é a cabine, isso aqui é a popa, nessa parte da embarcação vai ter uma pia e eu quero explorar esse naufrágio todo com você. Então quando você vê essa quina, nós estamos na proa. Quando você vê um ângulo de 90 graus, nós estamos na popa. E a pia e a torneira, por si só, ela já conhecia, né? Então, isso foi emocionante, porque a gente desceu e eu passei a mãozinha dela nessas partes do naufrágio e ela ia me dando sinais de ok que eu precisava para a gente avançar para outras partes. E quando a gente chegou na superfície e nos cumprimentamos, como todo mergulhador se cumprimenta ao término de um bom mergulho, a embarcação inteira estava em prantos, né? E aí comoveu a nós todos na água também. Então esse foi uma história muito legal. Eu espero que a Aninha veja esse podcast e possa reviver essas emoções que eu estou revivendo aqui agora. Nossa, que muito massa, bicho. Imagina. É assim. Como é que o esporte transforma, né, Charlinho? Como é que é essas conexões? É que muita gente acha que o esporte é só fazer atividade física, queimar caloria. Tem tanta coisa por trás, né, cara? Tanta transformação. Israel, a gente acha muito legal quando a gente cria o grupo da viagem. Começa a adicionar os integrantes daquela viagem. E então inicia a injetar informações sobre a viagem. E aquilo vai desenvolvendo de uma forma técnica, fria, poderia assim dizer. Porque eram só informações vindas de nós, para pessoas que ainda não haviam vivenciado aquelas emoções, aquelas experiências. Com a proximidade da data da viagem, a integração começa entre eles. A viagem acontece. Aí esquece-se do grupo, para nossa felicidade ninguém pega mais naquilo, porque agora a gente vai viver mergulho. E quando a gente volta, aí é incrível como que a Altomar sai do grupo a francesa e imperceptivelmente, e o grupo super aquecido, amigos, marcando novos encontros, combinando novos mergulhos, novas atividades. Então é muito bonito ver isso acontecendo. Então essa integração social, né? Quando a gente integra turismo terrestre com gastronomia junto a uma viagem de mergulho, nós estivemos em 2017 no Egito, né? Então nós visitamos a Esfinge, o Museu do Cairo, as pirâmides. Depois nós embarcamos para o Parque de Ras Mohammed, onde nós fizemos mergulhos no Mar Vermelho, onde nós conhecemos o Fistelgorn, que é um naufrágio da Segunda Guerra Mundial, onde nós podemos ver aos próprios olhos, tocar as motocicletas Harley Davidson foram produzidas por meio da guerra, né? Nesse navio, que fica tudo antes de vir para o meio civil, Israel, elas todas alinhadas, em paralelas uma à outra. Então pensa, você tira uma fotografia do lado de uma Harley que era lá de 1940, os jipes de guerra em sua frente, equipamento bélico um pouco mais para frente, é fantástico, é museu embaixo d'água, totalmente preservado, né? O avião que soltou a bomba, que atingiu o navio, caiu
na casa de bombas do navio. Então potencializou o míssil Isso foi capaz de partir a embarcação ao meio e ela foi ao fundo, né? A esquadra ela é composta por 17 embarcações que conseguiram abater o avião. Então pensa, tem uma pessoa, staff local, explicando um briefing como vai ser o seu mergulho. Então ele desenha tudo isso e depois pessoalmente você vai revivendo todas as falas que ele desenhou no quadro, né? Que sensacional. E essa bomba arremessou uma locomotiva a 200 metros de distância do naufrágio. E então, em determinado momento, a gente vai até essa locomotiva, né? Por si só, isso é fantástico, né? Estava lá comprovando a locomotiva, ela estava deitada de lado, assim. E a gente dá uma volta na locomotiva. Fantástico. Mas é a primeira locomotiva do mundo. Foi produzida para o meio de guerra, para depois vir para o nosso meio civil, né? Então a gente tem o privilégio de poder ver estas coisas, né? Coisas que poucas pessoas estão lá para ver, né? Então isso realmente é um privilégio. Charles, quando a gente falou dos cursos lá atrás, eu adquiri então um curso básico, que é o Open Water lá, então a base, fiz umas especializações ali, por exemplo, no naufrágio. Eu já posso ir para o Egito? Ou depende da certificadora? Tem uma certificadora? Como é que é? Tem uma certificadora internacional? Como é que funciona? Muito bem. Então, vamos começar sobre a seleção, né? Mediante seu nível de treinamento versus ponto de mergulho. Para nossa felicidade, todos os pontos de mergulho, em suma maioria, se não todos de fato, reúnem características perfeitas para atender a todos os níveis de mergulhadores, né? Então, se eu sou um básico Open Water e a minha limitação são 18 metros, então, de fato, eu vou ficar num ponto que não exceda 18 metros de profundidade. Se eu sou um avançado, eu posso exceder esses 18 metros, chegando até a 30 metros de profundidade. Então, eu vou ser levado para um ponto que tenha essa profundidade. Mas a gente precisa desmistificar as pessoas, precisa tirar da mente delas que profundidade é o que faz o diferencial do mergulho. Nem sempre. A vida aquática ela se concentra muito mais em águas rasas, onde tem uma penetração de luz maior, desenvolvimento de gorgônias, peixes pequenos morando naqueles ambientes, médios que vão consumir os pequenos, grandes que vão comer os médios e uma cadeia alimentar completa em águas de 4, 8 metros de profundidade. Então nem sempre o mergulho mais profundo é o mais belo, né? Depende daquele objetivo secundário, né? O primário é voltar bem. O segundo é qual é o objetivo de fato do seu mergulho. Se é um naufrágio que está em águas profundas, a gente de fato vai ter que ir em águas profundas. Então, cada pessoa na embarcação, quando você contrata uma saída de mergulho, é solicitado a você o seu nível de certificação e existe o logbook, que é a sua experiência como mergulho e o quão você está avançando nessa experiência. Seus registros são feitos. Então, é possível a gente determinar grupos distintos com seus níveis de experiências parecidos. Então, todo mundo mergulha, beleza? Perfeito. Aí existe mesmo as certificadoras, e são inúmeras certificadoras. E a gente escuta muito no mercado, a certificadora tal é melhor do que tal, que é melhor do que tal, que é maior do que tal. Você sempre escuta isso, né? Existem inúmeras certificadoras. Todas as certificadoras são regidas por um órgão superior, chamado World Recreational Scuba Training Council, que é o WRSTC. Ele dita as regras. Nenhuma certificadora pode fugir destas regras. Você precisa saber como desalagar o seu regulador se ele sair da sua boca. Você precisa saber como retirar a água caso ela entre na sua máscara. Você precisa saber como usar uma fonte alternativa de ar caso o seu ar acabe. Isso são regras de treinamento. E todas precisam fazer dentro dessa regra. Mas como tudo na vida, o que difere são os profissionais que estão ministrando esses cursos, né? Nós somos monitorados. Nós temos que participar de member fóruns, nós temos que estar em treinamentos de atualização sistematicamente. Nós temos taxas de renovação a ser pagos, onde esses valores que pagamos gera possibilidades deles nos dar novos conceitos, nos aprimorar. Mergulho lidar com vida, e vida muda o tempo todo, né? Vivenciamos agora uma pandemia e agora a gente está aprendendo como lidar com ela, como que ela impactou o meio do mergulho, tudo isso são novidades, né?
Então, quanto a isso, não tem como fugir. Existem mesmo certificadoras que têm hoje um alcance maior em nível de mergulhadores certificados, como a PADI, que é hoje a certificadora mais conhecida, que é a Professional Association of Diver Instructors. Existe hoje uma certificadora que se adequou muito bem ao meio digital, que é a SSI, que é a Scuba School International. Então ela já estava com sua plataforma digital bem desenvolvida e a pandemia exacerbou essa questão, né, do meio digital. E a SSI estava bem adaptada nesse sentido. Então ela teve um crescimento muito grande na pandemia. E existe a INTD, existe a TDI, existe a ANAUI, todos eles têm todas as suas performances, gabaritos, know-how, todas são conceituadas. Às vezes você pode mesmo procurar por um dive center que tem especificamente ela porque alguém lhe falou dessa certificadora. Mas acredite, os seus conceitos têm que vir sobre onde você está contratando. A certificadora não tem como monitorar o gás que você está respirando, se a manutenção do compressor está sendo feita de forma adequada, se os equipamentos que você está usando têm feito as manutenções preventivas de forma correta. Então isso são responsabilidades do dive center que você procura. Perfeito. Tá bom? É bem então assim. eu só vou procurar, eu quero fazer um mergulho, decidi hoje. Eu já entendi que a certificadora não é o primeiro ponto que eu tenho que olhar, né? Não é para o primeiro lugar que eu tenho que olhar. Sim. Então eu vou olhar para a escola que eu vou procurar. O que eu preciso olhar para essa escola? Que direção eu preciso olhar lá para dentro? Muito bem. Então, existem fatores, existem imagens que você tem no momento em que você entra no recinto para fazer a sua contratação, né? Hoje a gente tem um tempo muito grande dedicado na parte digital, né? Hoje o nosso atendimento é muito maior via WhatsApp do que presencialmente. Hoje a Altomar trabalha, para nossa felicidade até, com portas fechadas. Então a gente sabe exatamente o horário que o cliente vai chegar, a gente já teve todo um contato prévio com ele, antecipado. E quando ele chega no nosso ambiente, ele se sente seguro em ver um ambiente que está fechado, sobre um monitoramento de câmeras, tudo a favor da segurança em prol a ele, né? E a nós também, é claro. Muito bem. Nesse momento, ele já tem um contato visual com uma série de fatores. Como que está a exposição dessa loja, como que está a distribuição dos equipamentos aqui dentro, quais são os equipamentos que essa loja está me proporcionando, se são realmente equipamentos de alta performance, né? Depois ele vai para dentro de uma sala de aula, como que está o conteúdo, quais são as estratégias que estão sendo usadas para lhe transmitir o conhecimento. Depois ele vai para a piscina, como está o meu equipamento, né? Qual é a aparência do meu equipamento, mesmo que eu não tenha uma percepção técnica, mas eu tenho uma percepção de aparência. Perfeito. E isso tudo é o que é demonstrado para o cliente. Se isso não está legal, imagina os bastidores. Perfeito. Aquela parte que o cliente não vê, que é onde está o compressor recarregando o cilindro, que é onde está a oficina de manutenção. Então, as aparências iniciais fazem de fato muita diferença. E nós aqui em Belo Horizonte, apesar de sermos uma capital desprovida do mar, somos a segunda cidade que mais forma mergulhadores do país. É mesmo? E aí, isso fez com que tenhamos uma exigência de apresentação muito grande. Perfeito. Então hoje, nós da Altomar, por exemplo, que estamos no mercado há 8 anos, e temos uma excelente referência, que é a Maramar, que é uma escola de mergulho que existe há mais de 30 anos no mercado de Belo Horizonte, Perfeito. com um nível de treinamento de excelência, com premiações anuais e não para de receber prêmios. Isso é fantástico, porque puxa a atividade de uma forma muito positiva para cima, né? Aqui não tem espaço para a gente trabalhar de uma forma mais ou menos. Não dá, não consegue. Porque o nível de excelência dos treinamentos já vem sendo alto há muitos anos atrás. Sensacional. Graças a Paulinha, a Maramar e todos os instrutores que a acompanham. Cara, e que bonito te ver falando isso, Charlinho, porque, mais uma vez, falando sobre os podcasts anteriores, sobre as coisas que a gente tem falado aqui e nós estamos batendo essa tecla. Ninguém está aqui levantando bandeira de algum clã, falando que esse esporte é melhor do que esse lugar é melhor do que esse. Você acabou de fazer uma coisa que não é à toa que eu sou seu fã, né? Que a gente tem essa conexão massa, que a gente consegue estar, mesmo distante, estar sempre próximo.
Cara, olha que massa. Você com uma escola de mergulho, você é proprietário de uma escola de mergulho, você precisa captar seus alunos e consegue engrandecer uma raiz como a Mar-a-Mar, falar sobre a Paulinha de uma forma tão bonita como você está falando dela, da escola, como ela é premiada, como ela é de excelência, mostrando que não precisa tacar pé em lugar nenhum para mostrar que o esporte é que tem que ser procurado. Né? Que aí cada um com a sua consciência vai procurar, vai achar onde é o mais conveniente para ele ali, né? Sim. Bom, Israel, com muita facilidade que eu falo, porque nós temos uma responsabilidade com a atividade em si, né? E o meu aluno, o meu cliente, o meu amigo vai em algum momento passar por lá. E eu não quero que ele passe por lá e seja mal visto, que ele não esteja acompanhando o nível do treinamento que é dado lá. Ele vai fazer uma viagem junto a eles, eu não quero colocar em risco a pessoa que passou por mim e agora vai vivenciar experiências fantásticas com eles lá em algum momento, porque isso fatalmente vai acontecer. Então a gente tem uma responsabilidade para com a atividade, né? As nossas marcas têm que ficar num fator secundário nesse momento, né? É por aí. Mas a gente está investindo muito nisso. A gente está criando hoje uma piscina com 4 metros de profundidade, são 3 níveis de profundidade diferentes. A gente está desenvolvendo um conceito de correnteza subaquática para que as pessoas possam fazer um teste de nadadeiras submetido a essa correnteza ou simplesmente vivenciar uma sensação daquilo que eles vão ter lá no mar. O nosso showroom é composto por equipamentos de altíssima performance, né? Então é com muita segurança mesmo que a gente fala isso, porque é graças a ela que esse nível está alto e a gente quer contribuir com essa conquista que ela fez aqui no nosso mercado. Né? Muito top. É por aí. Charles, nós temos esse mergulho Scuba, né? Que chama? Isso. Scuba é um acrônimo, né? É SCUBA. 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 Self-Container Underwater Breathing Apparatus. É um acrônimo. Equipamento contendo ar para respiração embaixo d'água de forma autônoma. Essa é a dádiva do nosso Jacques Cousteau, que desenvolveu um equipamento que me permitiu levá-lo comigo e não depender de mais nada. Perfeito. Por isso o nome mergulho autônomo, Unidade Scuba. Perfeito. É isso aí, desculpa te interromper. Não, mas maravilhoso, porque eu também não sabia. Muito bem. Eu achava que Scuba era um nome. Às vezes a gente siglas, vê né? a turminha lá do paintball, né? Vai carregar com a gente lá o cilindro. Trouxe meu Scuba para você carregar. Como já virou um contexto geral isso, não tem que fazer correção. Sim. Não é o que eu vou fazer aqui agora. Mas na realidade, Scuba é o conjunto do equipamento. É cilindro, o colete equilibrador e o regulador. Perfeito. Essa unidade dá-se o nome de Scuba. Entendi, que permite o meu mergulho autônomo. Permite mergulho autônomo. Antigamente tinha um compressor lá na superfície, uma mangueira longa, né? O pessoal capacete. respirando, ou era o escafandro, né? Agora a gente não depende mais disso, a gente leva conosco o que a gente precisa. Que top. É isso aí. E tem um outro mergulho também, não é? Que é o de apneia? Ah, fantástico, né? O apneia é fantástico. É uma atividade que você tem um alcance maior, porque qualquer beira de praia, qualquer costão que você tiver, é só você, né? É só você ir. Isso é a apneia. A apneia, o conceito é a prática que você tem momentânea de prender a respiração. Parar de respirar por um certo momento, né? Então é a prática de apneia. E aí existem performance. Muito tão quanto a unidade Scuba. Porque as pessoas acham que é simplesmente ir lá e afundar, né? Foi o que eu tomei ferro, né? Porque eu fui com a Luísa treinar, a gente, vamos. E aí? Aí saiu. Eu consegui fazer muito, né? Outro dia eu assisti um podcast seu, eu não vou me lembrar o nome, mas você vai saber de quem eu estou falando. Ela é chefe de cozinha, você já citou ela aqui. A Andressa, citou em algum momento aqui. E a Andressa fala assim, você se senta num restaurante e simplesmente pede a sua comida e come, mas não sabe o que está acontecendo nos bastidores, né? Você vê uma pessoa em apneia e acha que simplesmente ela foi lá e afundou, voltou para a superfície e está tudo bem. Gente, nós temos as recordistas mundiais de apneia, que é a Carol Schrepp e a Carol Meyer. São os recordistas mundiais, estão aqui, vamos usar essas pessoas, né? Vamos fazer cursos com elas, vamos nos evoluir com pessoas realmente de excelência. E essas pessoas se tornaram sub-humanas. Elas fazem coisas que é difícil de você entender um conceito de tanto tempo sem respirar como a Carol 9 minutos, 9,5? A Carol Meyer
tem o recorde de apneia estática de 32 minutos e 18 segundos. 32 minutos? Não é parecer impossível? Caraca! Mas ela se preparou para isso, ela mudou os seus conceitos, suas atividades e desenvolveu os seus órgãos de uma forma diferente, né? A Carol Schrepp desce 60, 70 metros de profundidade, como a gente o faz a 3, então com a mesma facilidade, né? E isso tudo é performance, né? Então tem conceitos fisiológicos seríssimos que envolvem esse tipo de atividade, e as pessoas que querem praticar essa atividade precisam procurar por treinamento, tá bom? Perfeito. Eu acho assim, então, muito sensacional o apneia, pela conexão com a natureza, que eu acho que ele te permite do igual para igual, né? Sim. Eu acho que é proibido a caça de arpão com cilindro, né? Proibido. Eles fizeram uma experiência em um local no mundo, foi nos Estados Unidos, em um local determinado, e eles fizeram uma experiência de liberar a caça com a unidade Scuba. Dizimaram o local em 3 meses. Então, assim, é impossível, é inconcebível fazer a caça usando o equipamento Scuba, justamente porque tira esse diferencial do natural, claro, né? Já a caça sub, ela é permitida. Tem os períodos certos do ano, tem os locais certos em cada período, mas é permitido e é o de igual para igual, é diferente. Haja até quem condena, porque não por causa da atividade em si, mas por causa da forma como a pessoa faz, entende? Porque, olha, quando você mergulha, diferente do pescador tradicional, você está vendo o peixe. Então você tem uma capacidade seletiva muito grande, diferente de você pescar no anzol, né? E olha que eles selecionam, né? O pescador responsável, quando vê que é um peixe que não deve, ele retira e volta. E o pessoal não tem feito assim, né? Então eu quero aqui desenvolver essa consciência, que a pessoa faça realmente sua seleção, né? E essa seleção nem sempre é pelo tamanho, às vezes ela é pelo comportamento. Você alvejar uma tilápia com um tamanho considerável, que estava paradinho aqui na sua frente, não é um comportamento comum desse peixe. É um peixe que vai tentar fugir, afinal de contas eu sou um ser grande demais na frente dela. Ela vai tentar por natureza fugir. Se ela não o faz, algo está diferente. E você a alveja, porque é grande. E de repente, quando você puxa, aparece um ninho dos seus alevinos que ela estava cuidando. Caramba. E nenhum vai sobreviver com a ausência dela. Todos dependem dela até um certo tamanho, até uma certa idade. Perfeito. E você retirou ali a matriz. E retirou a matriz, que não vai mais produzir novos alevinos, né? Então você dizimou aqueles alevinos e retirou a matriz da água. Pela falta de consciência. Então tem que ter o estudo, não só de performance. Quem busca esse curso não pode só querer performance. Ele tem que buscar por consciência, entender mais do meio aquático, para ele poder saber. Até porque a caça, teoricamente, né? A caça não é tiro ao alvo, né? Sim. A caça, você está mergulhando para caçar, para se alimentar, para fazer uma X coisa ali. Não é tiro ao alvo. Isso. Desceu, tem peixe ali. É isso, né? Não Exatamente. É tiro ao alvo, sai, atira para qualquer lugar, né? Exatamente. Top demais. Tem que desenvolver essa consciência também. Isso é muito maravilhoso. Muito Vamos ver como é que tá esse... Cara, a Dani... Caraca, eu conheci a Dani com você. É? Lá Daniela Alves? A Legal. Dani Alves, no dia que a gente foi lá pro Espírito Santo, nesse naufrágio, né? Foi Que eu fui com o Noel, o Noel conhecia, aí que eu conheci também. A Dani estava fazendo o curso de Rescue Dive nessa ocasião, né? Exatamente. Botamos ela para nadar de uma ponta da Praia das Castanheiras até a outra, né? Você lembra disso? Lembro, teve que tirar resgate arrastando também. Isso pra Dani sempre foi fácil, né? Ela é fit Forte, demais. né? Legal demais. Sensacional, velho. A Stephanie, sensacional. A Stephanie é companheiraça, viu? Eu acho que muito nada dessa maravilhoso atmosfera vocês dois, teria acontecido se a Stephanie não tivesse surgido, né? Eu acho que relacionamento hoje tá difícil, né? É adequação total. E a Stephanie, com muita propriedade, soube fazer isso. E abraçou essa causa, né? Hoje a Stephanie é, de fato, a peça principal da Altomar. E isso é uma imaturidade tamanha, né? Porque é o nosso pensamento único e egoísta,
sobre o nosso campo de vista, onde não quer aceitar mais nenhum tipo de visão diferente sobre aquele sua bolha, né? Isso. E ter uma visão madura que coincide na mesma direção que você está olhando, cara, é uma segunda opinião, é um apoio que rola ali, é uma correção também. Opa, freia aqui. Segura, um cai um pouquinho, o outro eleva e assim vai balançando. É maravilhoso. Né? E ela tem um outro exemplo muito bacana que vale a pena a gente ressaltar. A Stephanie, quando nós nos encontramos, ela não sabia nadar. Não sabia. E para ela foi um desafio enorme. Quando ela viu o que ela queria, ela buscou por aula de natação e ela treinou aqui em Belo Horizonte. Nessa época eu estava em Capitólio. E toda vez que ela viajava, ela já estava com uma consciência diferente, né? O que a gente chama de aquacidade, né? Qual que é a sua relação com a água, o seu nível de conforto na água. E a gente via essa evolução a cada visita da Stephanie por lá. Que legal. Então, assim, quem quer realmente consegue e não tem que ter esses temores, não. Tem que procurar. Sensacional. É isso. Mergulho transformando, né? Mergulho transformando. É. Charlinho, pô, cara, eu te agradeço demais essa disponibilidade de poder vir aqui bater esse papo com a gente, né? Isso. Eu acho que nós temos muito a aprender sobre esse outro mundo, né? Esse mundo paralelo aí que é o subaquático. É subaquático? Subaquático. A gente sabe mais do leito lunar do que do solo do oceano. Olha que massa. Teve uma história fantástica, 2 dias atrás, eles encontraram um naufrágio, Endurance, de Ernest Shackleton, que foi um dos maiores desbravadores da história mundial. A história desse cara, as pessoas precisam, é impossível de eu conseguir explanar quem foi Ernest. Então tem que pesquisar para entender a dimensão do que eu estou falando. Mas tem uma parte épica de uma de suas explorações em que o navio ficou encalhado em águas geladas da Antártida. E parte da tripulação ficou no naufrágio, enquanto outra parte foi em busca de ajuda. 27 homens ficaram. 2 anos depois, Shackleton voltou com uma expedição de resgate. 2 anos. 2 anos? E os 27 homens estavam a postos esperando pelo retorno dele. Caraca. Então a confiança da liderança, a certeza de que ele ia voltar, e eles se mantiveram íntegros. Só que esse barco foi ao fundo e eles ficaram nas geleiras enquanto o resgate vinha. E anteontem, 107 anos depois, uma expedição encontrou o Endurance a 3.000 metros de profundidade, comprovando toda essa história. Né? Então, muito massa. E agora vai começar as expedições para lá, né? Sim. 3.000 metros, de fato, a gente ainda não tem condições com humanidade scuba, né? Perfeito. Tem sido feito com rovers, né? Mas isso já é uma evolução fantástica. Que top. Inclusive mostra o barco do Shackleton lá, com fotos da época, e agora a embarcação da expedição, que chegou toda tecnológica. Dá pra gente ver o que aconteceu no meio náutico por 100 anos que se passaram, né? Muito legal, né? Muito legal. Nossa, que top. Eu acho o mergulho incrível e toda a experiência de mergulho que eu tive foi com você, né? Acho que eu acho que eu nunca mergulhei, mentira. Uma vez eu fiz um curso lá no Arvoredo, da Ilha do Arvoredo, lá em Floripa. Legal. Que foi muito legal, a gente ver tartaruga e tudo mais. Um abraço pessoal da Aquanauta lá. O mestre. Foi muito massa. Lá é legal. Muito legal. Mestre Reinaldo Albertini. Reinaldo? Lá da região do Arvoredo, Ilha Bombins. Pata da Cobra. Eu fui pelo... a gente foi pelo... Acho que foi pro Jurerê, que é a escola que eu contratei. E realmente a gente foi pro Bombins, eu acho. Sim. Foi incrível. Bom, foi muito legal. Então faça outras experiências, viu, Israel? Essa soma de informações, quando você tem contato com outros profissionais, é muito legal. Sim. Né? Que aí você vai criando a sua atmosfera, né? Não, e foi muito massa, porque eu tive muitas... Foi muito legal, porque você me permitiu várias vivências dentro do mergulho, né? Nós fizemos, vamos ver se eu vou lembrar de quase todos aqui, vamos ver. Nós fizemos a exploração de Capitólio, lá da floresta de Capitólio. Legal. Floresta submersa. Floresta submersa. Sim. Que foi sensacional, legal, né? no barcão, no barcão. Né? Fomos no epicentro. Foi muito legal. Noel piloto. Isso. E andamos na boia, puxando a boia lá. Foi sensacional. Que só você conseguiu. Boa, foi até a Tati, foi também. Eu acho que a Tati foi. Ah, não, foi essa vez não. Essa foi do programa que deu errado lá, né? Da gravação com o rapaz, né? Enfim. Sim. Teve o naufrágio. Aham. Como é que chama o naufrágio? Esse de Guarapari? De Guarapari. Então foi o Victory 8B.
Victor, Beleza. que foi sensacional também. Fantástico, né? Abrolhos, no meio da tormenta lá foi o Noturno e Abrolhos. Fizemos. E vários diurnos, né? Que eu perdi a nadadeira do Claudinho. Claudinho esteve agora nesse retorno. Foi um dos que eu vi a fotinha dele. Muito bom. Top demais. Legal. Nós fizemos Mina também da Passagem. Mina da Passagem. Mergulho de caverna. Foi incrível. Desafio, né? Caraca, foi... Ó, experiência bem diferente, viu? Sim. Porque eu achei muito legal o naufrágio, porque quando eu cheguei... Victor? Sim. Eu lembro de eu descendo pela corda, porque não, mentira, foi na subida que eu usei a corda, né? Nós descemos, certo. E chegou uma hora que abriu de repente o campo de vista. Aquele barco gigante, aquele navio gigante, aquele monstro lá. Aí eu fiquei até mais... Caraca, muito diferente. Muito diferente. Muito legal. E a dimensão do navio te dá também dimensão de profundidade, né? E você agora como um pássaro, flutuabilidade neutra, e você sobrevoando um navio gigante. Então você tem certeza de altura. Agora você teve uma referência. Então isso desperta essas emoções também. Nossa, porque foi muito diferente. Porque até ver o navio tava de boa. Sim. Na hora que eu vi... Aí que você vê o tamanho que você é. Falei, caramba, é muito grande, tudo muito gigante. Exatamente. Foi muito maravilhoso. E foi um rapa subir, que na hora que eu tava subindo tinha que fazer a pausa. Sim, parado de segurança. Segurei na corda, o negócio foi me puxando porque as borboletas estavam vindo de baixo. Segurando. Muito bom. Mas foi muito legal. Mas foi uma sensação completamente diferente da mina. A mina foi muito legal, muito mesmo, todas as partes. Mas a ausência de luz... ela é algo que precisa ser trabalhado à parte, né? Muito diferente. Então foi um sentimento diferente, de mergulhos diferentes. Foi completamente... Porque eu lembro que a gente treinou de pegar na setinha ali para descobrir onde que estava, aí desliga as lanternas, pagando para fazer o treino ali fora, o circuito. E na hora que apaga, por mais você saber que você está ali, quase que perto da entrada, tá ali, né? Todo mundo tá perto ali, tá te vendo. Mesmo sem ver, né? Mas tá te vendo, tá sabendo onde você tá. Cara, é desesperador, dá um terrorzinho, você respira mais forte. Isso aí. É por isso que faz dos praticantes a ponta da pirâmide, né? É só lá a pontinha que optam por fazer os mergulhos de caverna, né? Porque realmente tem toda essa questão emocional envolvida. Isso aí. Muito massa. Quem tiver interesse, inclusive, tem o programa, tá na Netflix, do resgate lá da Tailândia. Como foi complexo, das crianças, essa parte dos mergulhadores de caverna. Sim. O diferencial que foram os mergulhadores não militares, né, que fizeram toda a diferença na operação. E isso tem uma explicação, né? Nós não queremos ser melhor do que o militar nunca, mas é fato que a gente pratica mais atividades do que o militar, que ele tem poucas oportunidades. Diante de todos os resgates em meios ambientes diferentes que eles fazem, a gente está só no aquático o tempo todo, né? Então foi realmente um diferencial. Nossa, eu lembro que chegou, porque eles pegaram, parece, os melhores mergulhadores do mundo, né? De caverna. Que na realidade eles se doaram, né? Eles se prestaram, viajaram com custos próprios. Para dormindo em ambientes hostis. Totalmente ali, muito mal dormido. Sim. E fizeram um trabalho, mas dá para ver toda uma realidade, como que é um resgate, como que foi um trabalho em caverna. Os caras passando em fresta e... É bizarro, o negócio é monstruoso. É isso aí. Show de bola, Charlinho. Obrigado demais. Fala pra galera aí como é que te encontra, Charlinho. Como é que é com relação ao Alto Mar, como que te acha? A Alto Mar está em todos os meios sociais atuais, né? É só digitar Alto Mar Mergulho que vai ter acesso a gente. Nós estamos atualmente situados aqui na rua Esther de Lima, número 369, no bairro Santa Cruz, onde nós fizemos de fato um centro de desenvolvimento de mergulhadores, uma infraestrutura completa. Nós estamos muito felizes porque estamos há 5 dias de abastecer a nossa piscina, que foi um tanque realmente planejado para o treinamento. Então a gente convida a todos a irem lá conhecer. E vamos ter uma inauguração, Charlinho? Vai ter um momento de... Sim, com certeza. Daqui a pouquinho a gente está lançando isso aqui com você, para você divulgar para a gente e nas nossas redes sociais também, tá bom? A Alto Mar está com o calendário 2022 todo fechado. A gente está indo para Paraty o mês que vem, estamos indo para Fernando de Noronha em maio, estamos indo para Búzios em junho, estamos indo para Tanzânia em setembro, vamos visitar a piscina mais profunda do mundo em Dubai em novembro. Tá bem legal, tá bem agitado. Bora participar. Que sensacional, Charlinho. Eu fico muito feliz de ver Alto Mar voando, decolando assim. Sempre foi um sonho, né? Eu acho muito massa.
Isso aí. É isso aí. Sensacional. Obrigado Obrigado demais, a você, viu? irmão, por tudo. Galera, o Charles então se colocou à disposição ali dentro das redes sociais dele e da Altomar. Mas eu acho que vale muito a pena realmente presencial, né, marcar uma visita presencial ali, lá no lugar, para ver um pouquinho sobre o ambiente, bater um papo, ver os cilindros, ver a piscina, né, ter um contato, dar um mergulho se for o caso, não sei como é que vai funcionar, mas vai pessoalmente, se dê o direito de conhecer um pouco mais, ter experiência com novos esportes, de ter contato real com os profissionais de cada um dessas modalidades, vale muito a pena. Nós falamos aqui sobre várias modalidades e o mergulho, mais uma dessas, né, que está tendo aí para vocês, para a gente, né, como uma oportunidade de conhecer e experimentar realmente mais uma mágica do esporte. E agradeço demais aí, Charlinho, pela presença, foi sensacional. Obrigado, Zá. Obrigado por tudo. Tamo junto demais. Tamo junto. Vamos em frente. Valeu, galera. Então, olha só, vai estar à disposição. Todas as referências vão estar aqui na descrição, como o Instagram e tudo mais. Vai estar aqui na descrição. Valeu demais pela presença. E quinta-feira que vem, às 15 horas, mais um convidado, mais um Podzar. Valeu!